as questões? Estão abertas aí as inscrições. Quem é que vai falar? Muita calma nessa hora, Claudinha? Oi? Muita calma nessa hora. Deixa eu botar o microfone para me garantir. Peraí. Eu vou começar de trás para frente agora. Pode, professor? Você manda. É justo, né? Aquela mocinha lá foi a primeira que pediu no outro intervalo e não conseguiu. Eu já estou com dor na consciência, hein, cara? Eu vou ser mesmo, você já viu, né? Deixa eu falar. Vou fazer você feliz e me fazer feliz. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou historiadora, professora de História formada aqui nessa universidade, né, tanto na graduação quanto no mestrado. Sou professora, sempre atuei na rede pública, inicialmente na rede estadual e atualmente na rede municipal. Então, falo um pouco do chão da escola, né, e ouvi vocês durante a manhã, à tarde, e gostaria de colocar algumas questões, né, que me preocupam, assim, como professora. Sempre estive comprometida com a educação pública, inclusive esse ano retornei para a Faculdade de Educação para melhorar a minha formação, né, então estou na Faculdade de Pedagogia. E vejo que nós, professores, somos muito pouco consultados, né, quando existem reformas, né, que dizem respeito a nós e não somos consultados, né? Muitas vezes elas vêm sempre de cima para baixo, como podemos ver aí a reforma do ensino médio, que veio como uma medida provisória, né, inicialmente, sem discutir com a comunidade escolar, com os docentes, né, e com os maiores atingidos. E isso me faz pensar que muitas vezes nós, professores, nós somos vistos apenas como executores e não como sujeitos de políticas públicas. E eu acho que, como funcionários públicos, né, como servidores públicos, nós somos sim agentes de políticas públicas, nós devemos refletir sobre os currículos, né? Então, eu acho que não somos apenas executores. Acho importante frisar isso, né? Acho que a nossa essa questão da profissão, ela está ligada a isso também, né? A termos essa visão crítica sobre o currículo, né, que está sendo formado aí. E aí eu fiquei muito preocupada com a reforma curricular que foi imposta pelo Conselho Estadual de Educação. Foi uma pena a professora Bernadette Gatti não estar aqui para poder dialogar com ela. Que essa reforma também que foi imposta, né, que vai mudar aí a formação dos professores, tanto das licenciaturas quanto da pedagogia, existe aí uma visão, né, a gente também pensa que essa reforma vai impor alterações significativas, né, nos nossos currículos para formar professores, e essa não foi discutido também com a comunidade acadêmica, não foi discutida com estudantes e professores. E essa reforma, ela vai, de alguma forma, a gente percebe que há um reforço de pensar na revisão de conteúdos escolares, ou seja, de deixar 600 horas desse currículo para a gente rever conteúdos escolares, né? Eu acho que isso empobrece bastante a nossa formação, porque, infelizmente, tirar essa capacidade teórica, né, uma reflexão mais teórica profunda, para que a gente possa refletir sim sobre a nossa prática e apenas ficar nessa revisão de conteúdos escolares que a gente já teve, né, ao longo de mais de 10 anos, eu acho que isso empobrece, né, e mais uma vez reforça uma perspectiva de formar professores que vão ser técnicos apenas, que não vão refletir sobre os currículos, né, que se querem implantar nas escolas. Eu estou um pouco nervosa, então me desculpe se eu não estou me fazendo entender, mas e também fico pensando, né, eu que estou no chão da escola, que a apresentação da professora Marinês, a gente viu, né, que a remuneração ela é diferente de vencimentos, né, então a gente sabe que os nossos vencimentos muitas vezes não chegam àquela média, né, e nós atuamos em escolas que sequer têm acesso à internet, né, difundido aí. Muitas vezes a escola municipal, que é onde eu atuo, tem o Wi-Fi, mas essa senha ela não é disponibilizada para professores nem para estudantes. A gente não tem uma aula que pode ser utilizada a internet.
A gente atua em salas superlotadas, então, fora a nossa remuneração ser baixa, né, nossos vencimentos serem baixos, não são todas as pessoas que têm acesso a uma formação, né, remunerada. Essa jornada de 40 horas, ela não é possível de ser acessada por todos os professores, né? E a gente tem uma questão, então, de escolas que têm uma condição, a nossa condição de trabalho dentro dessa escola é extremamente precária, né? A gente trabalha com, pelo menos aí, esse ano, a minha escola tem 40% a menos de verba do que ela recebeu no ano passado. A gente tem aí um quadro que não foi falado por vocês, que eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, de uma PEC que vai congelar por 20 anos os investimentos em educação. E isso vai, com certeza, né, impactar bastante as nossas condições de trabalho aí para os próximos 20 anos. E só para comentar, eu acho que essa questão até fica claro para mim que um pouco esse comentário, vamos colocar o e-book em vez do livro didático. Isso mostra que pouco se conhece da realidade dos nossos estudantes, né? Nós temos estudantes na rede municipal, por exemplo, lá onde eu atuo, que sequer têm acesso à internet, porque sequer a casa tem internet ou computador. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco quem é esse público, né? E dialogar. Né? E aí eu gostaria de fazer aí essa reflexão, da gente pensar nessa PEC, se o Brasil realmente estivesse preocupado com os investimentos em educação, né, não congelaria por 20 anos, né, os gastos com a educação. Acho que a gente está num cenário bastante caótico. Obrigada. Bom, Ana Carolina, vamos ver. Sim, tem mais. Fala seu nome, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Lígia. Sou professora de educação física, sou graduanda também de pedagogia, assim como a colega que falou agora, também retornei à universidade. Antes disso eu era engenheira, sou, né? Me formei em engenharia. Então eu tenho uma perspectiva de educação bastante, um pouco mais ampla, eu acho. Não falando que vocês não tenham, mas eu acho que pelo fato de eu vir da engenharia, ter ido para a educação física por opção e ter agora me focado bem dentro da educação, indo para o curso de pedagogia, eu consigo olhar as coisas talvez com os olhos um pouco diferentes, né? E assim como a colega, eu também estou na educação pública. Minhas filhas estudam na educação pública, né? Minha filha menor de 6 anos estuda no MEI-MEI e a minha maior de 9 anos estuda no EMF. Então eu sou, além de tudo, mãe de aluna da educação pública, por opção. E é muito gratificante ver que algumas escolas conseguem sim fazer. A EMEI, onde minha filha estuda, é a Nelson Mandela, na Zona Norte, que tem uma educação completamente reformulada da educação infantil. Ela atua com classes multisseriadas, ou seja, não há divisão por idade lá. Então é um conceito diferente, é um conceito inovador e um conceito que agrega muito. Eu vejo isso na formação da minha filha. A EMF que minha filha estuda segue sim os padrões curriculares normais da escola hoje, né, da educação pública, provavelmente igual da colega que falou há pouco, e sofre também dos mesmos problemas que a colega falou, da redução de jornada, da redução de investimentos, a problemática da educação inclusiva que o colega ali na frente pontuou na nossa primeira pergunta, que seria a minha pergunta. E a minha pergunta da educação inclusiva, eu acho que nós, educadores, falamos muito pouco disso, apesar de já estar inserido, inclusive no contexto da pedagogia, o estudo da educação inclusiva. Mas nós falamos pouco disso. E isso é uma realidade muito crescente. Por exemplo, sexta-feira passada eu estava na reunião de pais e mestres do colégio, porque um aluno da sala da minha filha, da EMF, de 9 anos, ele tem um transtorno comportamental, que é o TOD, que é o transtorno obsessor desafiador, que é um transtorno psicológico, desculpa. E a escola não pode recusar o aluno, né? Como todo mundo sabe, mas tem uma problemática muito grande, porque esse transtorno em
em questão é um transtorno que a criança de 9 anos não tem o discernimento e sai batendo em todo mundo, seja adulto, seja criança. E a minha filha está na sala. Aí a minha reação como mãe é, não, precisamos fazer alguma coisa. O aluno está na sala, minha filha pode ser agredida. Mas como educadora, eu não posso pensar desse jeito. É difícil ter uma sala com 30, 35 alunos. É muito difícil, não é fácil. Mas a gente tem que pensar nessa inclusão de uma forma onde a gente possa garantir que essa criança de 9 anos, que mal sabe o que está acontecendo com ela, porque você não vai falar de um transtorno psicológico ou psiquiátrico com essa criança, de uma forma que ela vai entender como um adulto, que às vezes nem o adulto entende. E como que você garante a educação para uma criança como essa, por exemplo? Porque falar de inclusão quando a criança tem uma deficiência intelectual ou uma deficiência física é uma coisa. E quando ela tem esse tipo de deficiência, como que você garante isso para uma criança? Apesar da minha filha estar naquela sala e eu como mãe ter o instinto de falar, não, eu não quero esse aluno perto dela, eu não acho correto nós educadores, e isso eu vejo porque foi o que eu senti na reunião. A escola não pode recusar, mas ela cria meios de dificultar o acesso dessa criança. Ela não recusa, mas ela fala que o aluno tem que sair às 9 horas da manhã. Porque ele não tem condição de seguir num recreio, porque ele pode bater, pode agredir um aluno, um professor, um inspetor. Ou seja, como que a gente vai abranger isso? Como que nós aqui estamos num público que a gente poderia dizer que é um público seleto aqui, porque aqui a gente não tem toda a comunidade da educação de São Paulo aqui. Então é um público seleto. Estamos aí com pessoas que fazem trabalhos excelentes. Como que a gente vai passar isso? Tá aí se formando um monte de gente na universidade particular. Eu sou da universidade particular. Tem um monte de gente se formando na universidade particular. Como que você vai preparar esse professor da universidade particular que vai para a instituição pública, que vai estar lá numa EMEI, numa MF, para tratar esse aluno que tem esse transtorno e trabalhar junto com a escola para que ele consiga ter uma educação, um acesso à educação. É garantido isso. Ela é uma criança. Então, como que a gente faz isso? Porque eu fico preocupada. É uma realidade que talvez muitos não tenham. A educação pública não é um acesso, não é uma educação onde a gente, onde tudo é fácil. Quem tem filhos na educação pública, como eu tenho as minhas filhas, a gente vê que tudo é mais complicado. Lígia, eu queria te pedir para sintetizar, para poder a gente partir para outras questões até me desculpa. E para te responder também. Não, até me desculpa me alongar, é que realmente é uma coisa é que me preocupa muito isso. Na verdade, o que eu queria expor para você, eu queria ouvir de vocês, que são aí as cabeças pensantes de tudo isso, como que a gente pode fazer isso? Quais são os meios que a gente pode fazer isso? Obrigado, Lígia. Desculpa. Cláudia. Pode ser? Boa tarde, meu nome é Paula Gentili e já que a Maria Inês Fini já foi embora, eu posso assumir que eu sou jornalista, sem medo de ser assassinada. Trabalho há muitos anos com educação e tive o prazer de editar essas pesquisas que a professora Bernadette Gatti fez junto à Fundação Vitor Tivita. E por isso me sinto muito à vontade de perguntar para a mesa qual seria a solução, já que o professor Lino até convidou a universidade pública a se aproximar das universidades particulares para melhorar a formação de professor, qual seria a solução então curricular, já que a gente sabe que as universidades públicas padecem do mesmo problema curricular que as universidades particulares. A gente acha que a universidade pública tem mais condições de formar um professor pronto para a sala de aula, mas também temos a grande parcela que sai da universidade pública com os mesmos problemas, que é falta de conhecimento de didáticas específicas, falta de prática, não tem estágio supervisionado, também saem desprovidos de condições de assumir uma sala de aula assim que se forma. E a outra questão é falar de duas formações. Temos a formação inicial dos professores, que acredito que se a gente parasse tudo e resolvesse a formação inicial hoje, só daqui 4 ou 5 anos a gente poderia começar a tentar vislumbrar alguma mudança lá na ponta, que é na sala de aula.
E a gente tem, para o bem e para o mal, a formação continuada e a formação em serviço dos professores, que hoje é assumida por N entidades com N perfis diferentes, para o bem e para o mal. Alguns atuando como solucionando problemas que a formação inicial trouxe, e outros reforçando esses problemas, piorando esses problemas, tratando o professor como um fantoche, né, distribuindo material pronto para o professor reproduzir sem nenhuma reflexão sobre a prática. Nesse sentido, queria até perguntar para o Naomar como é que ele faz essa interface com as redes públicas, as redes municipais com as quais a universidade trabalha, porque, de uma certa maneira, a universidade acaba assumindo, nesse modelo, o papel de formador continuado dos professores da rede, levando para a universidade, estando na escola, vocês assumem esse papel de formador continuado e faz ali uma mudança de mão dupla, né? E eu fiquei muito interessada de saber qual é o orçamento da Universidade Federal do Sul da Bahia relativo às outras universidades federais, que me parece que você faz um certo milagre com o tanto aí que você tem disponível. A professora lá, Cláudia? Oi, estou aqui com ele aqui. Bom, eu queria começar cumprimentando o IEA pela iniciativa, né? Eu acho que há muito tempo a gente está precisando... Oi? Ai, desculpe. Desculpe. Meu nome é Regina Kawamura, eu sou do Estudo de Física e fui responsável pela licenciatura durante muito tempo nessa instituição. Então, eu queria cumprimentar essa iniciativa, principalmente pelo fato de que há muito tempo a gente não discute isso em âmbitos mais gerais. E talvez o IEA seja a única possibilidade de se fazer isso na universidade hoje. Uma universidade, como já foi dito, está completamente esclerosada e eu acho que é essa a nossa missão, tentar resgatar essa universidade. Então, de um ponto de vista mais geral, eu não vou falar aqui, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco a discussão entre o âmbito do geral e do específico. Eu vou dizer o que eu estou me referindo. Estou me referindo que nós estamos falando sempre da educação, num professor, na função do professor, como se todos os professores tivessem a mesma função, no papel da escola, na função da escola, como se todas as escolas fossem iguais, na formação, como se todas as formações fossem iguais. A gente precisa, talvez, conseguir trabalhar o específico e o geral de forma complementar, né? A gente não pode reduzir um ao outro, são diferentes, mas trabalhar no genérico acaba trazendo um empobrecimento da discussão. Como nós estamos vendo aqui, os elementos e as dúvidas e as coisas e os problemas da educação que a gente tem que responder são enormes. E nem que tivesse 10 seminários desses, a gente não ia conseguir avançar muito. Então, eu queria voltar ao concreto dessa universidade, quer dizer, o concreto da universidade que nós vivenciamos. E por isso agora eu estou falando da USP. A USP não tem espaço para uma formação de professor. Não tem espaço para esse modelo, de certa maneira, que precisa ser renovado, que é um modelo que ele já mencionou, Nova, de criar um tal do entre-lugar. A estrutura da universidade não permite isso. Qual é o mecanismo pelo qual é o espaço que nós vamos arranjar para criar isso? É essa a questão que eu gostaria que talvez mais adiante esse fórum, nas outras vezes, pudesse se ocupar. O que eu digo com isso? Existe aqui 3 pró-reitorias: ensino, pesquisa e extensão. Um pouquinho da formação do professor está em cada um, ou seja, não está em lugar nenhum. Quer dizer, a formação do professor ela é maior do que os espaços que essas pró-reitorias e da maneira como eles são trabalhados podem trazer. Por outro lado, a gente precisa de criar mecanismos institucionais para lidar com a escola. Não é cada professor ir buscar a sua ação da escola. É até possível, até a gente faz isso. Mas se isso não repercute, não tem sentido coletivo, se não houver um espaço em que todas as inovações que a universidade já produziu, que já consolidou, sejam compartilhadas coletivamente, sejam divulgadas, sejam colocadas a serviço de uma coletividade maior. Quer dizer, o que me preocupa na discussão do IEA é exatamente que maneiras a gente tem de lidar com esta universidade. A USP nós conhecemos muito bem, sabemos das suas grandes limitações. Então, a gente pode dar uma contribuição em pessoas, em possibilidades de criar espaços para que venha
acontecer uma interação maior, não é uma interação, é uma interação orgânica com a rede. Não é mais uma interação de uma pessoa com uma escola, com uma faculdade de educação, não é uma interação orgânica com a rede. Como é que a gente pode? Claro, não vamos resolver isso de um dia para outro, mas como é que a gente pode começar? Não adianta pensar em formação inicial. É pena que a Gatti não esteja aí. A quantidade de coisas que se imagina para uma formação inicial é impossível. Não existe formação inicial. Existe formação inicial acoplada a uma formação permanente. Eu nem chamo de continuada, eu chamo de permanente. A universidade tem que ter fórum de formação permanente, que se articule com a formação inicial. Aí eu ficaria, talvez os órgãos formadores ficassem menos preocupados, porque vai haver uma instância, depois da inicial, que já está garantida institucionalmente, que vai prover aquilo que a inicial não conseguiu dar. Mas é impossível formar um professor com todas essas características nos 4, 5 anos que se tem para formar. Então, a minha sugestão é que a gente volte, algum momento, a pensar a função da universidade e a estrutura que a universidade pode criar para fazer frente à necessidade de sair do modelo atual e pensar a educação dentro da universidade. Que a universidade se integre a pensar a educação básica de uma forma articulada. Olha, a professora... Encerra nessa daí, a professora ali, né? Encerra essa rodada, depois a gente faz outra. Porque são 5, não é? 5, então... Posso falar? Vamos passar as respostas, por favor. Então, meu nome é Niáscara, eu sou psicóloga, meio que uma estranha no ninho aqui, mas sou apaixonada pela educação e acredito que ela pode mudar o nosso país. É um fato que eu estou aqui para participar desse evento. E a professora Bernadette, ela apontou no início a questão das condições concretas do ambiente escolar, que ela traz muitas especificidades. Cada faixa do desenvolvimento humano da escola, das crianças, adolescentes, traz uma bagagem de vida, traz uma história, traz as suas famílias para dentro da escola. E eu pensei no seguinte: o que tem sido pensado a respeito da participação dos profissionais de psicologia e serviço social nesse processo de formação dos professores, né? Como tem sido pensado, como tem sido discutido? A gente tem situações aqui onde se dispara uma necessidade de ter o profissional inserido nesse ambiente para auxiliar, para contribuir, para somar com essas demandas que o professor ele vai até um certo ponto, como eu, como psicólogo, vou até um certo ponto, o serviço social vai até um certo ponto, mas todos os três conseguem ter uma potência para atender a essas demandas, né, e fazer fluir mais o trabalho. Então, eu queria ouvir isso da mesa. Então, nós temos 5 questões. Eu queria pedir para a mesa, para cada um que vai se manifestar, que respondesse a uma e passasse para outro da mesa responder a outra, né? Por exemplo, o Naumar foi citado diretamente naquela, né, Naumar? Então, na questão da... Hein? Da Paula, né? O Naumar foi citado, então ele responde. Só um complemento para o que ela falou da psicologia. Pois não. Bom, eu tive recentemente visitando uma escola em Santo André, de onde eu sou, que é uma escola estadual américo-brasilense. Me reuni com professores e com a diretora e comentei o que ela entendia que seria uma coisa urgente a fazer para que eles pudessem melhorar. E uma das coisas era ter uma psicóloga lá, porque tem problemas de pessoas com droga, problemas de vários alunos que não têm pai, né? Então, e eles não sabem como lidar com isso aí, entendeu? Então, a diretora e muitos professores acabam tendo que fazer esse papel, né, de apoio psicológico a esses alunos para ver como que eles se integram. Então, a tua questão é importante, eu acho que isso, no quadro geral que a gente está, isso é uma coisa extremamente importante. Bom, vamos então circular a palavra para responder 5 colegas. Você começa, Naumar? Tá bem. Foram 2 questões específicas que a Paula trouxe. Uma é a interface com as redes públicas. O que fizemos após a solicitação das escolas foi contatar a Secretaria de Educação do Estado, que coordena a rede de ensino médio no Estado, e propusemos um convênio. Esse convênio foi feito
e ele tem uma divisão bastante clara. A universidade não tem nenhuma interferência, nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade sobre os aspectos da própria escola, da gestão, da administração. O diretor, diretora continua o mesmo, o financiamento continua todo do Estado, pessoal. Agora, por outro lado, a universidade se encarrega, se responsabiliza da supervisão pedagógica, da formação dos docentes, dos aspectos do cotidiano, da gestão integrada, dos estágios. Então, a questão mais específica da educação, a universidade se encarrega. Nós tivemos nesse ano e meio o que eu brinco dizendo que é um experimento perfeito, porque ele tem 2 erros e um acerto. Uma das escolas que cumpriu no primeiro ano esse conjunto de condições, a universidade extrapolou sua jurisdição e fez uma interferência no processo de gestão. Deu problema. Teve uma outra onde Não, é uma questão administrativa da escola. Queixas em relação ao fato da secretaria não estar cumprindo algumas das suas obrigações, que a universidade deveria fazer intervenções, e se fez e deu problema. A outra, a escola reagiu contra uma série de princípios e valores que a universidade estava trazendo, basicamente superar a disciplinaridade nos movimentos e tal, aí fez uma interferência muito forte e tal, também deu problema no primeiro ano. A terceira escola, o acordo foi cumprido e essa é a escola que mais floresceu nesse primeiro ano. As outras viram o exemplo na avaliação e estamos num processo de ajuste e agora a gente está vendo que as 3 estão realmente numa velocidade bastante rápida nessa parceria, quer dizer, a parceria com a clara definição de obrigações e responsabilidades. Então, o que foi feito foi isso, a interface com as redes públicas. Agora, além disso, a universidade tem, no caso, os municípios, abre os processos de formação sempre para a rede municipal. Então, se faz um seminário aberto para a rede municipal, sendo que ele é foco na instituição que a gente está responsabilizado. Mas fizemos uma outra coisa, que isso pode ser interessante, talvez, é uma coisa muito simples. Nós temos o sistema, a gente separa matrícula de inscrição. Matrícula é o vínculo do estudante com a universidade e com o seu curso em geral. Inscrição em componentes curriculares. A gente baniu o conceito de trancamento de matrícula, que é um problema nas universidades federais. Eu não sei se aqui na USP isso é um problema, né? E os alunos têm um prazo para confirmar sua inscrição nos componentes curriculares. Se não confirma, a vaga cai e é oferecida para a comunidade. E a prioridade é para os professores da educação básica da região. E isso é interessante, a gente faz um edital, fica uma lista de espera, então todos os componentes da universidade são abertos para eles como um formato de educação continuada ou permanente, como alguns gostam. E isso tem o efeito, Paula, realmente de uma super integração, eles estão sempre procurando a instituição, e para a gente é ótimo, porque as salas ficam otimizadas, né? A gente não tem a sala completamente vazia. Sua segunda questão é sobre orçamento. O nosso orçamento, você pega a planilha, é o menor das universidades todas, também um pouco pelo fato da gente ser a mais nova, né? E é a menor também em tamanho, em função do fechamento dos concursos. Eu adoraria, se a sua pergunta tivesse vindo de manhã para a presidenta do INEP, que estava aqui representando o MEC, eu poder dizer essas coisas aí. O que é que fez com que a gente conseguisse, nos 3 anos, assim, os objetivos essenciais do modelo a gente alcançou? Foi o apoio do governo estadual, que permitiu a gente economizar recursos de investimento, cedendo e depois doando equipamentos públicos. Que, aliás, em todo o Brasil é assim, né? Você tem instalações de tudo, ociosas. Desde usinas nucleares, né, até
provavelmente embarcações estão aí disponíveis. Na região, em Porto Seguro, a gente encontrou um centro de convenções ocioso, custando uma fortuna para o Estado, né? E negociamos e o Estado repassou para a universidade. Em Itabuna tem um centro de pesquisa de cacau federal que também está bastante ocioso e pouco operante e repassou para a gente imóveis e um terreno. Então economizamos nas instalações. Em Teixeira de Freitas, a prefeitura, né, repassou e o Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia foi extinto, disponibilizou um espaço. Então, a gente usou o recurso... o quê? O Congresso Nacional está ocioso. O Congresso Nacional está ocioso. Aí. Então, permitiu que o recurso de investimento, a gente pudesse utilizar muito mais na rede, na formação tecnológica da cobertura digital. E tem uma série de outras coisas que foram feitas que justificam, de algum modo, né, um pouco assim a aplicação dos recursos. Aí a gente tem uma relação aluno-professor muito maior que as outras instituições, mas realmente muito maior mesmo, né? Em função daquilo, a tecnologia permite uma escala melhor, uma cobertura maior também, e tem uma participação da comunidade, né? As prefeituras ajudam muito quando podem e tal. Então tem uma série de elementos agregados que permitiram, aí com um financiamento muito pequeno, esse financiamento é sempre problemático. O problema maior do financiamento público brasileiro é que ele é prefixado em regras de contenção. Então, qualquer instituição em implantação tem dificuldades. Quer dizer, no nosso caso, é um problema sério. É como se o orçamento público fosse para a diminuição das obrigações do Estado. A redução do Estado é o que é a lógica na disponibilidade de... em vez de fazer planos plurianuais, por exemplo, como todos os países que têm uma estrutura de Estado mais desenvolvida, mais voltada à educação, fazem. No nosso caso, não. O MEC prefixa em função do passado e agora com o conceito da PEC, isso implica não só uma prefixação, mas não só uma contenção, também uma redução. Numa situação dessa, eu não sei que milagre vai poder salvar instituições como a nossa, né? Mas o que é que estamos fazendo? Já que você... Desculpa, eu estou dando uma resposta mais longa, não é porque a pergunta merece. A gente está usando muito a solidariedade de outras instituições. Exemplo, os nossos cursos de segundo ciclo, eles estão sendo organizados para serem modulares. Então, se tiver aqui colegas da USP que queiram contribuir, nós podemos organizar momentos de contribuição, porque vai ser muito difícil a gente ter, em qualquer concurso público, os especialistas em áreas específicas. Vocês têm aqui. A gente pode montar Eu já estou fazendo uma proposta aí que o IA pode intermediar, né? Quem sabe, né? Aí, a UNB está fazendo isso. A UNB está criando um programa de extensão que é o apoio para a nossa instituição viabilizar os cursos que já estão em parceria com a UNB. E a outra coisa é a gente ficar muito atento à captação de recursos em projetos. O problema é que, recente, houve uma portaria que praticamente inviabiliza isso. Então, mesmo se a universidade captar recursos para projetos de pesquisa que podem resultar em ações de ensino-aprendizagem, né, o sistema do orçamento federal impede que a gente use o recurso captado, o que é um absurdo. Então, é como se a instituição ela sequer pudesse produzir uma autossustentação. Então é isso, o milagre é basicamente esse. Bom, quem mais quer falar? Lino? Eu tenho que sair, então vou pedir licença para vocês. Eu vou fazer um comentário sobre a pergunta da colega da psicologia e do comportamento de transtorno opositor, comportamento opositor, o transtorno de comportamento opositor. Eu acho assim, quer dizer, nós temos existe na psicologia e em várias áreas a ideia quer dizer, porque na escola
um professor dá aula para muitos alunos. Então, essa é a ideia de uma relação um para muitos, né? Na psicologia, na saúde, em certas áreas, você tem um atendimento que é de 1 para 1, né? Então, por exemplo, o modelo da psicologia clínica na escola, ele não se sustenta, porque seria impossível. Então, eu queria, assim, brevemente comentar duas coisas, né? Quando a gente, para mim, a ideia de integrado significa integrado no sentido amplo do social também. Por exemplo, há coisas que a escola não tem como, pela sua função, criar um sistema próprio, cada escola criar um departamento de psicologia, disso, daquilo, isso é impossível. Então, integrado nesse sentido, significa a escola se articula com a comunidade, né, que tem psicólogos, etc. Então, isso é uma parte do problema. Agora, há problemas especificamente escolares, ou que são problemas da escola, que o psicólogo, né, o assistente social, o serviço social, etc., podem contribuir, porque isso vale para a escola. E eu acho que a gente não sabe ainda diferenciar e integrar essas funções. Por exemplo, o comportamento opositor. Essa criança que morde, que dificulta a vida institucional na sala de aula, eventualmente, também ela faz isso em qualquer outro lugar, né? Em casa, na rua, porque é uma dificuldade que, infelizmente, ela encontra e sofre, etc. Então, extrapola a escola nesse caso particular, né? Então, eu comentaria isso, quer dizer, não dá para você ter uma abordagem clínica na escola, né? O professor escolar não pode ser um psicólogo clínico na escola. Mas há problemas escolares em que a psicologia tem uma contribuição importante para dar, assim como o serviço social e tal. Então, a questão é como diferenciar e integrar, né? E usar sistemas que às vezes são relativos à escola, ou então são mais amplos, né, que a comunidade enfrenta e compartilha solidariamente um enfrentamento, porque vale para a escola, para a cidade, para casa, etc. Né? Vocês vão me perdoar, eu tenho que sair agora, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Lino, pela participação. Menezes? Eu quero comentar a questão da minha colega Maria Regina Cavamura, sobre como é que isso impacta nós aqui na USP. O que a gente faz diante das questões que nós estamos levantando. E não tem a ver com o número que nós formamos. Nós formamos muito poucos professores dos que vão para a escola pública, mas talvez com a função, talvez, de nós fazermos protótipo. A ideia de prototípica que foi levantada, quem sabe se a gente não poderia ter um papel exemplar, nem digo paradigma, mas protótipo mesmo, para ser avaliado, etc. E você coloca a questão da relação entre formação inicial e formação continuada. Nós fazemos isso num varejo fracionado, quer dizer, ou de física ou de geografia, ou que seja, cada um por si, cada um buscar relação com a escola, e ela é sempre muito e você diz que forma centralizada nós poderíamos estabelecer. O problema de fazer isso nessa universidade é que ela não funciona como uma instituição una, ela é um juntamento. Eu tive vários anos aqui no Conselho Universitário, que se reunia nessa sala, aliás. Ele funciona muito mais como uma assembleia de condôminos, em que cada um vem defender a sua unidade. E os pensares conjuntos sobre a necessidade social a qual a universidade pode responder estão muito pouco presentes. Eu acho que o IA, de certa maneira, pode ter esse papel, digamos, sinalizador. Mas no que toca à política, ou seja, tomada de posição institucional, a universidade é extremamente frágil. Eu acho que precisaria ter uma mobilização, e mobilização é isso mesmo, que juntasse docentes de diferentes unidades e fizesse uma proposição para o Conselho Universitário. Quer dizer, é preciso uma tomada de posição política. A relação entre formação inicial e continuada permanente, formação permanente, ela precisa de uma articulação, de um convênio
com o sistema público da educação. E, de novo, você não faz isso em unidades separadas. Você precisa ter a centralidade da Secretaria de Educação, a centralidade da universidade e, por que não dizer, articuladamente do conjunto das universidades públicas, criar, digamos, uma estrutura que atenda a essa necessidade. Senão, nós vamos continuar fazendo esse varejo fracionado, porque a universidade não vai, de modo próprio, tomar essa decisão pelo Conselho Universitário. Helena, Dona Ivone. Pois. É o seguinte, eu me preocupo muito com o que na sociedade pode ser usado educacionalmente. E uma das coisas que eu acho que é muito relevante é o uso de museus e centros de ciência. Nós deixamos isso mais ou menos para cada um fazer assim dentro da sua boa vontade, e muitas vezes nem prestigiamos muito, mas na realidade centenas, não, milhares de jovens passam por esses museus e centros de ciência sem muito planejamento. Então, planejamento educacional, quero dizer, que aquilo sirva como um veículo educacional. Eu tenho certeza que o uso adequado de museus, tanto para as ciências humanas como para as ciências exatas e biológicas, é extremamente útil para levantar o interesse dos jovens pelos temas. Mas só que não pode ser feito assim sem muita profissionalidade. É preciso que cada unidade dessas tenha esse interesse. Por outro lado, eu acho que em muitas carreiras, em muitas profissões, nós temos as pessoas que são titulares, digamos assim, e temos os auxiliares. A minha nora, por exemplo, é professora de enfermagem, forma enfermeiras padrão, não é? E se você quiser que todos os hospitais funcionem só com enfermeiras padrão, não tem enfermeira padrão, não é? E o número de enfermeiras padrão é muito pequeno, mas eles têm lá auxiliares de enfermagem. E auxiliares de tudo que é profissão sempre existiram. E nas escolas não existe o auxiliar do professor. O professor tem que levar os alunos para a sala de informática, né? Que em muitas escolas é possível fazer isso. Mas ela não tem alguém que vá lá na sala de informática e põe aquilo para funcionar direito. Ou se ela quer fazer um experimento, precisa coordenar toda a aquisição dos materiais, montar lá em algum lugar um experimento bonito. Não precisa fazer experimento toda semana, mas pode fazer experimento pelo menos uma vez por mês, de qualquer coisa. Não é montar uma peça de teatro, montar qualquer coisa. E esses auxiliares é que realmente fazem muita falta. Então era isso que eu queria dizer. Quer dizer, eu acho que a estrutura em si confia muito naquele profissional de nível superior. E quase nenhuma profissão, o profissional de nível superior trabalha sozinho. Se ele não tiver os auxiliares, ele não vai fazer. E aí, como você quer muitos profissionais de nível superior, você acaba formando muitos profissionais de nível superior que, na realidade, poderiam ser técnicos, que ajudariam um número menor de profissionais verdadeiros e que dariam um apoio para que esses profissionais bem formados pudessem executar bem suas tarefas. Era essa modificação que eu acho que é fundamental para nós podermos ter uma educação melhor nas escolas públicas, e porque nas escolas particulares muitas vezes até existe alguém que ajuda. Obrigada. A respeito das questões da Ana, da Lígia, da Paula, da Regina e da Niáscara, alguém da mesa quer mais se manifestar? Helena, Eli? Não? Bom, vamos então para uma rodada última aí de questões. Quem mais quer fazer questões? Aqui, professor Nilson. Já estava levantada. Tá bom. Eu já levo para você. Oi, meu nome é Márcia Padilha, trabalho com inovação e tecnologias digitais em educação. Eu acho que a gente tem falado tantas coisas tão amplas, e eu queria só fazer uma sugestão de continuidade para o grupo, que eu vi que um dos temas é tecnologias. E eu fiquei um pouco preocupada com a abordagem que a gente está tendo de tecnologias aqui,
mais nas falas e nos exemplos do que nas práticas, como a gente tem na Federal do Sul da Bahia, uma prática diferenciada. A gente está falando de um modelo de educação que é pensado de um para muitos, né, esse modelo de broadcast, e, na verdade, a tecnologia, ela tem a possibilidade... Ai, gente, eu vou falar de pé, eu não gosto de falar sentada. Ela tem a possibilidade de trabalhar com uma democratização de acesso, no sentido de eu ampliar o número mesmo de pessoas que eu atendo como broadcast, mas a grande revolução da internet é uma rede de pontos para pontos, né? Essa é a grande revolução, é que ela tem um caráter técnico de distribuição de dados que se transmuta num caráter social de novas maneiras e novos arranjos sociais, na produção de conhecimento, na forma como a gente se organiza em grupos, principalmente, né, que é muito ligado ao que a gente chama de cultura digital, por exemplo. Então, quando a gente fala que os professores querem ser mais ouvidos e a gente diz que não é possível fazer isso, não é possível fazer isso no modelo de assembleísmo ou no modelo de broadcast, de um para todos. Mas no modelo de rede, a gente já faz isso, né? E os professores têm feito isso. Se vocês pegam os dados do CGI, né, na pesquisa TIC Educação, você vê que a maior flexibilidade de autoformação dos docentes na ponta é quando eles próprios usam os recursos que eles têm para trocar informações, aprender entre pares. Então, o que eu penso é que, do ponto de vista de inovar nos mecanismos, estratégias e desenhos de formação, levando em conta, desde o que o Eli falou, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que é do respeito e da autonomia, né, que é o que a professora falou, eu quero ser autor como professor. A partir do momento que eu tenho uma distribuição de conhecimento e respeito o professor e a escola como sujeitos desta produção, e se eu tenho uma possibilidade técnica que se transmuta num jeito de se relacionar, é possível, sim, produzir novas formas de participação da ponta, diferentes do que a gente vem fazendo como entendimento de participação, porque ela fica inviável como a gente entendia a participação antigamente. Hoje, com a possibilidade de distribuir e trabalhar em rede, que significa, até do ponto de vista epistemológico, muitas mudanças, é possível a gente pensar em novas formas de participação efetivas, eficazes e tal. Então, a minha sugestão é que no desdobramento do tema de tecnologia, que eu vi que é um dos temas do grupo, que se busque essa outra visão complementar de tecnologia, que eu acho que a gente mostrou ela de uma maneira muito incipiente aqui. Pois não. Talvez por falta de oportunidade, mas tem muita coisa acontecendo e muita possibilidade. Tá bom. O tema tecnologia terá o seu dia. Aqui não foi mostrada diretamente nenhuma visão de tecnologia, não é? Isso foi depreendido pela colega, mas absolutamente não foi posto aqui. Não foi dito que não se consegue atingir professores, foi dito que esse espaço não é para isso, não é esse espaço para fazer democracia direta, não é? Não foi dito que não é possível, é que não era o objetivo, né? Mas tinha mais uma colega que queria... Meu nome é Rosângela Hilário, nós somos de Rondônia, aqui, a República de Rondônia, presente, né? Somos da Universidade Federal de Rondônia e, particularmente, nós temos conseguido um fato, não ainda na medida, né, na dimensão da Universidade Federal do Sul da Bahia, mas... dentro das nossas possibilidades, o Departamento de Educação de Porto Velho, onde estão todas as licenciaturas da Universidade Federal de Rondônia, tem feito essa interface com a rede pública e nós temos feito um trabalho muito legal, muito bom. E eu tenho discutido bastante com o professor Nilson uma questão que me angustia muito, que é encantar o professor da educação básica para fixá-lo na escola, né? Porque nós trabalhamos com verbos, né? E o encantamento, é preciso retomar esse encantamento. E
quando eu ouvi a professora Ana Carolina, eu acho que ela não está mais aí falando, eu chego à conclusão de que o que impede esse encantamento, talvez, seja a falta de condições, de estrutura, a carga horária do professor, que é terrível da educação básica, às vezes ele tem que ter 3 trabalhos para poder fazer meio salário, aquelas questões todas. Então a pergunta é a seguinte, bem objetivamente, será que federalizar a carreira do magistério seria uma medida importante para trazer de volta esse encantamento, para fixar o professor na escola e, quem sabe, promover algum tipo de avanço? Né? Seria uma possibilidade a federalização da carreira do magistério? Bom, tinha mais uma questão para concluir. Eu acho que concluímos aí, não é? Boa tarde, meu nome é Paloma. Eu sou professora de Educação Básica desde o final de 2015 no Instituto Federal de São Paulo. Trabalho num campus que fica no interior de São Paulo. E até para esclarecer aquela pergunta que o professor Nilson fez logo no começo, na parte da manhã ainda, nossa carreira é de professor de educação básica. Porque dentro do campus, nós temos os cursos técnicos integrados ao médio, não são só cursos técnicos. Então, todos os professores que dão aula no ensino superior também dão aula na educação básica, nos cursos médios integrados aos técnicos, né? Só para esclarecer um pouco a especificidade da nossa carreira. Bom, é uma instituição relativamente nova, que eu estou tentando comparar com a Universidade Federal do Sul da Bahia. Os institutos federais são relativamente novos, mas o Instituto Federal de São Paulo, ele traz o DNA das escolas técnicas federais que têm mais de 100 anos de existência, né? Então, ele tem, ao mesmo tempo, algumas características de uma instituição fresca, que está aberta a inovações, mas ele traz alguns ranços, tanto porque tem essa origem bastante antiga e talvez com uma visão mais tecnicista de educação. Existe uma questão até interna em relação a isso, mas também porque as pessoas que foram trabalhar no Instituto Federal, a partir dos concursos que foram feitos, muitos são professores de universidades que foram para os institutos federais. Então, quer dizer, o grupo que está lá, a escola é formada por pessoas e essas pessoas têm diferentes histórias. Eu vim da educação básica, mas tem muitos que vieram do ensino superior e então a gente se encontrou nesse ambiente. É um ambiente bem diversificado, bem interessante até por conta disso. Bom, independentemente da nossa experiência profissional, o fato é que a educação ela ainda traz muito um modelo que é o modelo pelo qual todos nós fomos escolarizados, que é um modelo tradicional. Então, isso independente da nossa experiência. Eu, por exemplo, trabalhei no Instituto Lumiar, que foi uma instituição que a Helena Fischer ajudou a fundar, que é bastante inovador, mas eu fui escolarizada no modelo tradicional e todo mundo passou por isso. E a tendência que a gente tem é de reproduzir aquilo que a gente viveu quando era aluno, desde a educação básica, né? Então, existe uma luta, existe uma grande dificuldade e eu acho que nós estamos implementando um projeto também de inovação. Eu fico feliz de ver Rondônia, além da Universidade Federal lá do sul da Bahia. Nós, aqui no Instituto Federal, no curso de licenciatura em Química, que é o curso onde eu leciono as disciplinas pedagógicas, nós também estamos tentando fazer um projeto disruptivo, bastante inovador. E temos nos deparado com diversos tipos de dificuldades, não só do corpo docente mesmo, por conta dessa questão que eu falei, às vezes a dificuldade, a resistência que nós trazemos por conta das nossas referências, mas o corpo discente também traz resistências. Eles têm uma expectativa de um modelo pelo qual eles também foram escolarizados até ali, e aí eles têm dificuldade de lidar com um formato que, e agora, mas não tem aula, mas não vai ter prova, como é que eu vou aprender? Enfim, né? Então, existe uma série de dificuldades. A própria comunidade impõe algumas questões. Eu estou vendo que a colega aqui do lado está anuindo assim com a cabeça, porque ela também trabalhou numa escola inovadora, Colégio Amorim Lima, aqui em São Paulo. O Campus Salles, então ela sabe do que eu estou falando também.
a gente tem dificuldade com a própria legislação, e eu não falo da LDB, porque a LDB é até bastante moderna e flexível, mas são as resoluções, as normas que vêm abaixo dela e que acabam regulamentando e engessando um pouco as possibilidades dentro das instituições. Enfim, temos limitações com estrutura física das escolas, que são pensadas como caixas cheias de salas fragmentadas, uma série de questões. Então, assim, dificuldades existem, mas o que nós temos de bom lá no Instituto Federal que está nos ajudando a superar isso para conseguir implementar? Eu diria que um dos pontos mais importantes é a carreira. Todos nós lá somos professores de dedicação exclusiva, trabalhamos 40 horas por semana. Nossa carreira não é do magistério do ensino superior, mas ela é equiparada em termos de salário, em termos de progressão também. Isso faz muita diferença, né? E isso me fez pensar que eu me lembro, eu estudei na educação básica na década de 80 e eu vi o desmonte da escola, né? A minha escola era uma escola ainda herança da época da ditadura, que tinha ginásios de esportes, tinha escola pública estadual, tinha laboratórios diversos, tinha uma série de coisas. E ao longo daquela década que eu estava dentro da escola, os laboratórios foram fechando e dentro deles eles dividiam em 2 salas de aula, porque havia uma demanda reprimida de necessidade de ampliar o acesso à educação básica. E era uma demanda real e isso precisava ser feito. Só que com isso você foi destruindo uma estrutura que era muito mais interessante para uma educação de qualidade. Ao mesmo tempo, os salários dos professores foi diminuindo e toda a condição de trabalho foi ficando deteriorada. Então, a gente teve assim, ao longo de 2 décadas, porque depois eu fiz magistério na década de 90, e eu me lembro que discussões que a gente fazia nessa época era assim, nossa, está começando a assumir o interesse por professores de algumas áreas, na época física, a gente falava, eles não vão mais ficar interessados, vai começar a faltar professores daqui a alguns anos, né? E isso foi na década de 90, a gente está em 2017, nada foi feito para mudar essa realidade, portanto hoje a gente está vivendo aquilo que a gente previu que ia acontecer, né? A gente já está, eu já vou encerrar, a gente já está vivendo essa falta. Então, o que eu queria perguntar para a mesa, né? E eu quero perguntar para essa mesa, porque é uma mesa onde tem autoridades na área de educação que possivelmente alguns já até fizeram parte do próprio governo, né? O que em termos de políticas públicas, eu não quero simplificar a solução do problema da qualidade da educação, mas eu quero dizer que o problema da qualidade não vai ser resolvido se não passar pela valorização da carreira do magistério. E eu quero saber, em termos de políticas públicas, o que efetivamente é possível que seja feito. E eu queria fazer uma outra pergunta, mas essa eu queria fazer para nós da plateia aqui. Não para os especialistas, para os professores. O que nós podemos fazer hoje para tentar melhorar o problema da qualidade? Isso é uma pergunta que nós precisamos responder. Não são eles lá que vão responder isso. Nós que estamos dentro da sala. O que a gente tem feito hoje, né? São essas 2 perguntas. Obrigada, professor. Gente, olha, infelizmente o tempo chegou ao final. Nós precisamos concluir isso daí. Eu queria dizer uma palavrinha, né, só para encerrar de minha parte, em relação a essas 3 últimas intervenções que foram muito interessantes. A da Márcia, a da Rosângela e a da Paloma, né? Mas aí eu passo para os colegas encerrarem e fechamos aqui a questão, não é? Com relação à Márcia, eu queria só dizer que vamos conversar especificamente sobre isso, Márcia, num dos seminários, né, que é o tema é tecnologia. Hoje, a luta maior é para manter o foco, não é? Para isso não virar uma catarse, simplesmente a gente falar da nossa vida, do nosso sofrimento como professor na escola básica, não é? E aí tudo entrar no rolo. Mas a sua observação é interessante. A Rosângela e a Paloma, a Rosângela fala da federalização na carreira e a Paloma o que se pode fazer para valorizar o magistério, não é? Que é esse o ponto, né? As intervenções da Ana, Ana Carolina e da Lígia só revelaram isso, uma degradação na carreira do magistério, né? Então eu diria, olha, se a gente sonhasse, essa pergunta da Rosângela aí falar do federalizar, se a gente sonhasse numa carreira de Estado para o
o professor. Se a gente sonhasse que o magistério público tivesse o mesmo sentido do ministério público, não é? O procurador, assim, que é uma carreira federal, não é? Que custo isso teria de excepcional? Nosso salário não é uma maravilha, não é? Será que essa não seria uma aposta? Eu troco por tudo que é penduricalho que a gente tem em termos orçamentários. Por exemplo, o colega, o Marcos, que acho que já saiu, falou do livro didático. Esse programa do livro didático, por mim, eu já troco como um penduricalho. Isso daí tem presta um serviço absolutamente duvidoso, né? Supostamente melhora a qualidade do livro, mas o preço pago é uma pasteurização geral, todos os livros são iguais. Então, se a gente fosse tirando penduricalhos e reduzisse tudo a uma única medida, o magistério público como o ministério público, não é? Uma carreira, a carreira que é o fundamental, que a Paloma reclama, não é? Que é o que faz a diferença na escola técnica, no Instituto Federal, não é? E se a gente pensasse nisso, não é? Eu passo a palavra para a mesa, para as palavras finais de quem quiser tomá-la. Bom, eu falei aqui no início e fiquei calado quanto às muitas coisas que foram ditas aqui, entendendo que esse é o início de uma conversa. É um reinício de uma conversa que é muito interrompida e é frágil. Nós conversamos pouco, nós nos entendemos pouco, nós trocamos pouca informação e nós não estamos muito dispostos a ouvir umas pessoas às outras, de maneira geral. Quer dizer, aqui há uma tentativa de enfrentamento disso. Vou chamar a atenção de novo para o ponto que eu havia levantado, que não me parece secundário, e de imediato a professora Bernadette até reagiu. A professora Bernadette, com todo respeito, ela foi minha professora e eu gosto muito dela. Queria poder conversar mais com ela também sobre isso. Isso não me parece indiferente, esse negócio da liberdade não é uma coisa secundária. Ela pergunta, mas o que é ser livre? Para além da pergunta filosófica, evidentemente, vamos ser curtos, limites para a nossa atuação. O limite é da lei. Tentando assim uma primeira aproximação em resposta ao que levanta a Helena Singer, não é? A quem nós respondemos, não é? Isso precisa ser esclarecido, é verdade, mas nós temos um limite que é o limite legal, e de maneira geral nós ou desconhecemos as leis, não é? Ou nós frontalmente as desrespeitamos. A principal lei do país, que é a Constituição, é frequentemente ignorada, é pisoteada pelas nossas autoridades públicas. Só para falar de liberdade, né? Nós temos uma seção de educação com 10 artigos na Constituição. O artigo que inicia o 205, o 206 estabelece princípios para o ensino público. O primeiro é liberdade, o primeiro é a igualdade de condições para frequentar a escola. Não é? Isso dá pano para manga. O que significa igualdade? O segundo é liberdade para aprender, para ensinar, para divulgar o conhecimento. Isso não é indiferente. No entanto, os nossos órgãos públicos tratam o magistério como os meros executores, como foi dito aqui por uma professora que está lidando diretamente com os nossos alunos em escolas básicas. Isso não é coisa menor. Para finalizar, só para lembrar, uma obra pedagógica bastante influente é de um autor brasileiro, que se chama Educação como Prática da Liberdade. É um tal de Freire. Bom, eu queria também falar um pouquinho sobre aquela questão de mais gente participar. E acho que todos vocês já participaram do Web Seminar, né? Então, você pode, numa palestra desse tipo, permitir que várias pessoas, né, possam estar fazendo perguntas, pode ter vamos dizer assim, um intermediário que vai coletando toda essa informação. Então, como isso aqui está sendo transmitido ao vivo, era uma questão da gente ver se consegue haver essa participação das pessoas que estivessem vendo isso aqui, pudessem fazer perguntas também, independente aqui do pessoal presencial, que cabe 120, 130 pessoas. Então, eu acho que é possível, sim,
quer dizer, talvez numa próxima oportunidade, permitir que outras pessoas que não estejam aqui presencialmente possam interagir, possam fazer perguntas. Talvez não vá dar tempo das pessoas responder, mas pelo menos fica registrado a posição, a sugestão de outras pessoas. Eu acho que isso, com certeza, é possível e eu acho... Oi? Uhum. Então isso é interessante, né? E, bom, a outra questão, acho que o próximo seminário vai ser sobre qualidade, não é isso, Luiz? Isso, dia 21 de setembro, no mesmo local, e o tema qualidade da educação básica pública, o que realmente significa isso. E tem um palestrante que está sendo convidado, que é o Cristóvão Buarque, não sei se ele já aceitou ou não, e ele tem uma proposta, como foi falado, de federalizar também, né? Ele tem já há muito tempo que ele defende essa questão de que a carreira do professor, principalmente da educação básica, fosse federalizada. Então, talvez essa questão que já foi levantada seja discutida aqui no próximo seminário. Muito bem lembrado, velho. Menezes? Eu vou tratar de uma coisa um pouco mais geral. As perguntas todas são extremamente pertinentes, mas não haveria como lidar com cada uma delas. A gente, nesse país, tem falsas sinonímias. A gente toma público, o governamental, o estatal, como se fosse tudo sinônimo, e não é. Né? E também toma educação como se fosse mais um serviço, como tem transporte. Educação é a nação. Na hora que uma criança, um jovem, chega à escola, é lá que ele se encontra com a nação, onde ele é recebido ou não, onde ele é acolhido ou não, e se torna ou não cidadão. Então, o sentido de formação da nacionalidade que a educação tem, às vezes é desconsiderado quando a gente pensa na qualidade do serviço que é prestado e não pensa na educação como construção do país. E por conta, eu trago essa generalidade para dizer, nós vivemos um país adoentado. Quer dizer, as notícias sobre o Estado, já que eu falei em nação, são constrangedoras. Quer dizer, quem toma decisão sobre recursos, etc., quer dizer, o conjunto, os poderes nos constrangem. Então, não dá para pensar a educação sem perceber sem levar em conta que nós estamos numa sociedade adoentada em todos os sentidos. Foi mencionado que nós temos uma deficiência imediata de 250 mil professores. Pois bem, nós temos da ordem de 600 mil presidiários, uma carência de 200 mil vagas nos presídios, e cada presidiário custa 13, em média, 13 estudantes na escola básica. Então, isso é uma medida da complicação em que nós estamos metidos. E eu acho que essa situação tem tudo para se agravar. Quer dizer, o fato de nós termos, entre os países ditos emergentes, o que está pior no quadro, tem tudo para se agravar. E não só por conta da educação, por conta de toda a deformação que tem sido o poder nesse país. O que eu digo é que, ao nós pensarmos educação com a abrangência que nós estamos pensando no conjunto desses seminários, temos que levar em conta que nós estamos numa sociedade adoentada, para dizer pouco, numa condição trágica, e que é preciso pensar a educação levando isso em conta. Não se trata de estarmos numa situação regular, normal, e, portanto, vamos tomar iniciativas. Nós temos que ter alguma coisa defensiva da nacionalidade, que está, para dizer pouco, na mão de bandidos. E como é que nós vamos lidar com uma coisa pública que é símbolo, é essencial da nacionalidade, que é a educação, nessa circunstância? É claro que isso dito assim parece, bom, então não dá para fazer nada. Dá, e tem uma dimensão política que nós não podemos desprezar. Essa fala final vou reservar para um comentário sobre a questão da tecnologia. Muitas vezes a gente
pensa tecnologia somente como esses aparelhos, né? Não, tecnologia é muito mais do que isso, pode ser muito simples. Uma série de soluções podem aparecer como tecnologia. Eu vou dar um exemplo e vou completar com ele. Nós temos um dos componentes que vocês não puderam ler em um daqueles diagramas, porque a letra estava pequena, que se chama matemática e espaço. É um reencantamento da matemática. A ideia é simplesmente isso, fazer com que os alunos redescubram a matemática no mundo. O outro componente chama-se matemática no cotidiano. E o terceiro é a introdução ao raciocínio computacional, que é coding, simplesmente coding, para todos os alunos, né? O Matemática e Espaço trabalha recuperando questões da etnomatemática. E um problema de topologia clássico é que os pentágonos regulares não pavimentam. E a solução foi encontrada em escavações arqueológicas. É um pentágono levemente irregular, onde os ângulos não são iguais, apesar dos lados serem iguais. E isso começou a ser tratado como um exemplo e tal. A forma é muito interessante. Aí a gente descobriu que essa forma permite ventilação cruzada que as salas quadradas não permitem. Quando você tem uma sala quadrada, um lado é corredor, você não pode abrir por causa do barulho. O outro lado é o externo, aí um deles fica fechado. Mas essa pentagonal permite. Ao ser irregular, tem uma propriedade acústica. Não tem reverberação de som. Então você tem um tratamento acústico sem revestimento, sem investimentos extra. Aí fizemos uma série de experimentos e estamos encontrando que é uma tecnologia de arquitetura que tem propriedades de sustentabilidade e tem propriedades acústicas de baixo custo. E também encontramos que é uma distribuição de padrão espacial que permite projetar em cada um dos 3 lados restantes 3 colégios universitários ampliando a parede. Aí a gente começou a trabalhar com a ideia de que é uma parede virtual. E ao fazer isso, é possível você multiplicar em rede algo que é um ambiente virtual de aprendizagem, que no geral é 1 para 1, nesse caso 1 para 3, sendo que cada um dos 3 pode triplicar. Então você pode criar uma rede de participação. Isso é tecnologia. O custo disso é tratar como protótipo o que está sendo realizado. A prototipagem é basicamente isso. Eu peguei esse exemplo porque articula um processo de produção de conhecimento no ensino-aprendizagem, no investimento e no uso da tecnologia. Eu não conseguia mostrar ali, mas o kit que é lançado para os colégios universitários é esse que a gente tem em casa. Uma câmerazinha com uma tela que agora está super barata, você com 5 mil reais você faz um kit. Qual é o problema? É a rede. Mas qual foi a tecnologia social para criar a rede? Vocês sabem que no interior do Brasil tem empresas, inclusive algumas clandestinas, que dão aquele microsinal naquela pousada na ponta lá de Santo André. Nós organizamos as empresas, essas microempresas da região fizeram um consórcio e bateram as telefônicas na concorrência. O que a universidade fez? Aplicou a tecnologia social. Então eu queria fazer pegar essa bola que a Márcia levantou, para dizer que o broadcast é o modelo velho do professor falando para um conjunto de alunos, só que você faz com que esse conjunto de alunos esteja no mesmo lugar. E isso é modelo velho, usando uma tecnologia supostamente inovadora, né? Professora Ivone. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Todas as pessoas falaram coisas muito boas. Espero que isso seja frutífero e que no final possamos ter um documento que seja levado a sério pelas autoridades para quem nós nos endereçarmos. Eu fiquei
animada com a perspectiva que Eli Ganem colocou, de que é o começo da conversa, porque para mim é bastante claro que é uma tarefa muito difícil que a gente se propõe quando a gente pensa em fazer sugestões em relação à educação no Brasil ou no mundo hoje, porque a gente tem que fazer sugestões para alguma coisa que funciona numa estrutura que a gente sabe que já não dá mais conta, que é absolutamente amparada por um sistema estagnado, voltado para manter a estrutura exatamente como ele está e que é gigante e que a gente sabe que não dá mais conta. Então, quando a gente vai discutir magistério, isso fica evidente. Que professor que a gente quer formar? Ao professor que sabe as matérias básicas. Então, tem que fortalecer a formação dos anos iniciais. Mas é isso o papel do professor hoje? É esse o papel que o professor deveria estar desempenhando junto aos estudantes, aos jovens, no século XXI? Eu não tenho clareza de que sim. Eu sei que isso é o que o professor vem fazendo, vem sendo demandado a fazer nos últimos 200 anos, mas eu já não acho mais que isso é o que vai dar conta da nova geração, do novo século e dos desafios do novo milênio. Que condições de trabalho, né, também é isso. Depende de qual instituição. E aí as questões vão sendo colocadas na mesma instituição que está aí, como, por exemplo, a questão da inclusão. Né? Então, se torna lei de que todas as pessoas devem ser incluídas no processo de aprender, não só dentro da instituição, mas no processo de aprender, neste mesmo formato que foi constituído para excluir pessoas que não são iguais. Essa estrutura que separa as pessoas por idade, que é uma proposta mais homogeneizadora do que essa. Se, por exemplo, a gente fosse fazer valer isso aqui hoje, a gente provavelmente teria 2 ou 3 pessoas que têm a mesma idade. Se a gente dissesse, não, mas você deve ter a mesma capacidade cognitiva da pessoa que tem a sua idade, portanto, converse só com ela. É alguma coisa que não tem fundamento científico nenhum e que, no entanto, é o que está espalhado por todas as escolas do Brasil. E aí você traz uma questão nova, absolutamente nova, né, que é todas as pessoas devem ser incluídas, mas mantém essa mesma estrutura. Né? Então, esses desafios são imensos, são gigantes, e eu acho mesmo que é uma tarefa que só começa com esses seminários, esses encontros, essa possibilidade da gente levantar as questões, da gente sistematizar experiências riquíssimas como essa da Federal, conhecer mais a fundo essas experiências, conhecer os dados do Brasil para poder continuar avançando na realidade. Então, isso que eu queria concluir aqui. Obrigada. Paulo, você quer falar alguma coisa para concluir? Mais estabilidade frente às mudanças políticas ou circunstanciais que às vezes afastam os rumos, né, que eu chamo de Alzheimer político, né? Logo que um novo governo assume, ele esquece rapidamente não só o que os outros fizeram, como também aquilo que ele prometeu, né? Rapidamente ele esquece, é um acúmulo. E eu acho que se a gente criar um espaço permanente, amparado numa estrutura um pouco mais estável do que as que normalmente acontece no Brasil, talvez ao longo de um período de médio e longo prazo, possamos decifrar melhor essa resposta. E eu acho que o desafio não é só no tempo, é na dimensão do espaço. Quais são as experiências em outras instituições, como é que a gente monta uma rede virtuosa para isso se colocar. Na realidade é uma rede que tem uma dimensão horizontal no país, mas também tem uma rede de diferentes níveis de profundidade, no sentido de que vão ter soluções vindo, é um cubo, não é bem um cubo, vou usar o pentágono irregular. É um pentágono irregular que tem uma profundidade
e que a gente vai ter que explorar os limites desse novo espaço de discussão. É de risco? É. E daí? Né? Para fazer o mesmo, podemos ir todo mundo para casa e falar que todo mundo ficou um pouco mais sabido hoje. E acabava. Mas eu acho que o desafio é esse. Como é que você constrói um espaço permanente de discussão? Que pense esses temas de forma desapaixonada, política, porém não partidária. Eu concordo com a dimensão política. Quer dizer, ninguém deixou de falar as coisas importantes. Se precisar do EA, ele vai estar aí para responder, para ajudar. Mas eu garanto que isso vai ser muito além do que o EA pode fazer. Nós vamos ter que construir parcerias nesses lugares. Bom, mas eu acho que tem uma coisa rara também. Não sei se é porque eu estou nessa sala, mas toda vez que teve reunião do Conselho Universitário, eu saí pior do que quando entrei. Eu acho que aqui todo mundo saiu um pouco melhor do que quando entrou. Então, se isso funcionar, pelo menos vai... enquanto não houver a proposta de colocar fluoxetina na cantareira, nós vamos ter que... e talvez isso ajude para melhorar um pouco a nossa autoestima e essa baixo astral que domina as nossas almas, né?